O tema seguinte, 16º, é assombração. Assombra, ação. Ação permanente de assombrar. Mentalização. Mentalização. Ação permanente de mentalizar. Mentalização dos cientistas. Está nesse livro que eu já mostrei agora mesmo, né, na página 28 e 29. São leituras formidáveis, tá? Você tem que... Eu fico desesperado. Fico para morrer porque as pessoas não leem. Elas se contentam, não ler significa que a pessoa se contenta consigo mesmo, com a cabecinha pequena que nós temos aqui, ó. O mundo está lá, vasto, enorme, e a mídia traz tudo até a gente, e a pessoa fica aqui, ó, fechadinha aqui dentro. Ela não quer saber de nada nem de ninguém, ela acha que ela se basta. Bom, por falta de prevenir as pessoas não é, né? Todo mundo está ciente, mas as pessoas são teimosas e no final ele podia ser pequenez, né? O fato da pessoa se pensar grande é que ela é pequena. Então 28 e 29 desse livro, do mesmo John Polkinghorne, Deus existe? Interrogação. Aí ele diz aqui, ó. Uma palavra-chave do vocabulário dos cientistas é assombro, entre aspas, a reação evocada pela maravilhosa ordem do mundo físico que se revela à nossa investigação. Segue embaixo, ó. Será apenas por sorte que o universo é racionalmente transparente, racionalmente belo? Travessão. Em outras palavras, que a ciência é possível profundamente recompensadora? E mais abaixo. Quando do advento da humanidade dotada de autoconsciência, o universo conscientizou-se de si. E ainda abaixo, as leis da natureza que definem a trama física do mundo assumiram uma forma específica e delicadamente ajustada. Cada 16 constantes do chamado ajuste fino, sintonia fina, do argumento antropológico. Bom, esse pastor, ele está fazendo um bom esforço. A gente tem que sempre ter atenção e cuidado com as coisas, mas o fato é que as pessoas não tinham o modelo, então é preciso repor algumas coisas. A ordem maravilhosa, certo, que se revela a nossa investigação. E mais adiante ele diz, quando o advento da humanidade dotada de autoconsciência, o universo conscientizou-se de si. Não a humanidade, a gente já viu lá que são 10 a 22 estrelas e existe uma elevação que está aqui, eu tenho mostrado repetidamente, está aqui e aqui embaixo não dá para ver aí, mas existe nos papéis um quadro mostrando a evolução humana. E tem toda uma elaboração disso que está aqui mais completa, as micropirâmides e as naturezas, e no lado direito que estão os degraus da ponte-escada científica. E vários outros quadros desses. Então, é o ser humano? Não, em 10 a 22 dividido por, nós decidimos lá, né, 25 mil. 10 a 22 dividido por 25 mil, é um punhado de gente que passou para o nível físico-químico, 1 elevado a 22, dividido por 25 mil. Esse é parte de outro raciocínio. Você acredita ou tenta achar isso, porque não dá para ficar repetindo tudo o tempo todo, né? Então, 3, 6, 9, 12, 15. 12 é... 9 é bilhão, 12 é trilhão, 15 é 4 trilhão, 404 trilhões de mundos físico-químicos, dividindo por 25 novamente, dá
3, 6, 9, 12. 9 é bilhão, né? 12 é trilhão, 16 trilhões de mundos psicológicos tem no universo. 16 trilhões de civilizações racionais. Então o universo está longe de ter se conscientizado com o ser humano, que as racionalidades estão espalhadas por aí, só que nós não temos notícia. E é demais, Deus é autoconsciente o tempo todo, de sempre para sempre. A natureza é que é o espaço de evolução até atingir a racionalidade e em poucos casos ir além. Muitos mundos racionais capotam e entram em extinção da racionalidade. A biologia é mais resistente. A racionalidade é que é frágil, a psicologia P3. O nível biológico P2 é mais resistente e o nível físico-químico é mais resistente ainda. Então a resistência vai diminuindo exponencialmente, né? Vai diminuindo conforme se passa do físico-químico para o biológico P2, para o psicológico P3, para o informacional P4. É muito mais difícil chegar lá, muitíssimo mais, e é muito mais difícil permanecer. De forma que aquele índice de extinção de uma espécie de 1 a 4 milhões de anos são para as espécies biológicas P2, não para as psicológicas P3, cujo tempo é muito mais curto, muito. Então, tem que fazer a obra ou perecer. Ele não está certo, então, ao dizer que o universo se conscientizou quando a humanidade surgiu. O universo em Deus está consciente de sempre para sempre. E na racionalidade a gente não sabe as espantosas histórias que existem por aí. E o universo é racionalmente transparente, modo de dizer, né? Porque para Deus, mas para a racionalidade, alguns veem melhor e mais rápido e outros pior e depois. É uma curva do sino para tudo. Metade 50, né? Metade vê logo, metade vê depois. Metade vê melhor, metade vê pior. Então não é garantido, não tem garantia nenhuma de que as criaturas vão ultrapassar os becos sem saída. Não há garantia. Então, se você fizer as contas de que, vamos pegar o melhor índice, 4 vezes 10 elevado a 4 milhões de anos, dá 10 elevado a 6, dividido por 25 mil, se for aquele índice, a humanidade tem um tempo curtinho. Ela tem um tempo curto para fazer a obra. Mas o índice pode não ser aquele 25 mil, porque esse é o do salto para um patamar. Agora, quando a humanidade atinge o ponto em que nós estamos, no final do capitalismo, para dar o salto até fora da Terra e até a terceira natureza, eu estimei, por outras coisas lá do modelo, que seriam 120 anos. Depois eu espero fomentar essa coisa, contando de 1991, 120 anos, 2100 e poucos. Não é aquele 1 milhão a 4 milhões de anos, aquilo é espécie biológica. A humanidade não é espécie psicológica, biológica, é psicológica. Os neandertais foram extintos, não foram extintos, na minha opinião, mas eles duraram 300 mil anos. Isso está longe de ser 1 a 4 milhões de anos. E os racionais sapiens, que somos nós, 80 mil anos. E tempo assim, curtinho assim, não tem nada a ver com o biológico P2. Então, a assombração vem disso. Às vezes eu perco o fio da meada porque estou contando uma coisa e enveredo por outra direção. Então, o 28 aqui na página, voltando, é assombração. Os cientistas, como Carl Sagan colocou lá, o mundo assombrado pelos demônios, falando de religiosos e magos e outras pessoas.
Mas é o mundo assombrado pelos cientistas, né? O assombro dos cientistas leva a que, às vezes, nem sempre é um assombro positivo, nem sempre é um estado de admiração, é uma situação de submissão, como Copérnico fez, ele e vários outros fizeram, descentrando os homens, os seres humanos, no pior sentido, transformando a gente em moradores de um cisco. Eles reduziram a humanidade até o ponto em que não passa de uns vermezinhos habitando um cisco em volta de uma estrela de segunda categoria na borda das galáxias, que a galáxia insignificante e assim por diante, sempre reduzindo a gente. Então essa é a assombração dos cientistas. A mentalização deles leva, pelo orgulho, excesso de orgulho, leva a essa condição de submissão do ser humano no pior sentido.